Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E o assunto que nós gostaríamos de abordar hoje é sobre algumas razões pelas quais algumas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Algumas pessoas elas argumentam dizendo que a Trindade ela é um mistério. E acreditando que a Trindade é um mistério, as pessoas elas passam a rejeitar somente pelo fato que ela é uma doutrina difícil de entender. E por isso nós já entendemos que essa razão pela qual as pessoas rejeitam a doutrina da Trindade, ela é sem lógica, sem argumentos plausíveis, sem argumentos sólidos, porque há várias coisas na palavra de Deus que é difícil de entender. Por exemplo, como a mente humana ela pode entender por completo um Deus que ele nunca teve um início e ele nunca terá um fim. A mente humana muitas vezes passa a indagar, e aí é que temos o início aos argumentos ateístas, argumentos de cientistas loucos que dizem que Deus é uma mentira, somente pelo fato de que Deus é eterno. Mas nós entendemos que no princípio de tudo Deus ele já existia, Deus ele nunca nasceu, Deus ele nunca irá morrer. Deus, ele nunca teve um início e nunca terá um fim. É por isso que ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ou seja, eu dei início a tudo e eu tenho o poder para dar fim a tudo isso, de acordo com a minha vontade. Ou seja, Deus ele é eterno e ele criou o tempo para que nós pudéssemos entender que ele não está preso ao tempo. Então, vemos que por a Trindade ser difícil de entender, ela não deve ser rejeitada. Ela vai além da razão, ela não vai contra a razão. As pessoas elas argumentam também que a Trindade ela está na testa da prostituta de Apocalipse. Acerca deste argumento, não necessitamos de falar muita coisa, pois nós percebemos somente pelo argumento que é muita imaginação, é muita criatividade para a pessoa dizer uma blasfêmia dessa, uma grande asneira dessa. A pessoa falar nisso, ela não tem um conhecimento bíblico para entender. E em outro vídeo nós falaremos mais profundamente sobre a prostituta de Apocalipse 19, o vídeo que sucederá a este. E elas falam que mistério é a Trindade e diz que isto foi criado pela Igreja Católica, a Igreja Católica Romana. Na verdade, isso é um grande erro histórico, porque a Trindade ela não foi feita pela Igreja Católica, ela já está na Palavra de Deus. A Trindade ela sempre existiu, não foi criada pela Igreja Católica. Nós não somos um canal católico romano, nós não estamos sendo patrocinados por nenhum canal ou entidade católica romana, nós não estamos falando em defesa aqui de ninguém, nós estamos falando em defesa da Palavra de Deus. Então, é necessário entender que a Trindade ela esteve sempre na Palavra de Deus. Se você perceber, em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, e aí, cadê a Trindade? Se você for ver no original hebraico, porque se você tem um mínimo de conhecimento, você vai entender que a Bíblia não foi escrita no português e a gente não pode interpretar a Bíblia pelas regras do português. Nós precisamos interpretar a Palavra de Deus à luz do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego, ou seja, porque eles são os originais. Então, ali há um substantivo, lá há uma palavra, não uma palavra no plural, que significa Elohim. Em outras passagens as pessoas falam, mas Deus ele diz que há um só Deus, é o monoteísmo cristão e a Trindade ela vai contra tudo isso. Se você tem um conhecimento, se você percebeu isso no Antigo Testamento e no Novo, você vai perceber que no Antigo Testamento mostra a unidade na Trindade. E o Novo Testamento ele não
contradiz o antigo, mas ele mostra a trindade na unidade, ou seja, uma triunidade. O que não foi exposto no Antigo Testamento foi explicitado no Novo, ou seja, se a trindade ela não estava aparente no Antigo Testamento, ela foi explicitada no Novo Testamento, não contradizendo. E assim, se você for perceber, em todos os lugares em que fala que Deus ele é um só, você vai perceber que ali a palavra é Echad, é a letra E-C-H-A-D. Nós deixaremos aqui na descrição do vídeo para você fazer a comparação. E significa uma unidade composta, não uma unidade absoluta. Significa aí que Deus ele é um, mas ele é em três pessoas, evidenciando assim a trindade. Contudo, não são três deuses, mas são três pessoas em uma divindade. O Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Algumas pessoas argumentam contra a deidade do Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo é somente uma força ativa, como nós temos na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Mas é um grande erro exegético, um grande erro de tradução das pessoas, dizerem uma grande asneira dessa. Porque, na verdade, se você perceber em Atos 5, naquele episódio de Ananias e Safira, Pedro ele fala assim: não mentistes aos homens, mas a Deus. Ele diz: por que mentistes ao Espírito Santo? E aí, ele mentiu aos homens? Não, ele mentiu a Deus ou ele mentiu ao Espírito Santo? Fica aí a pergunta, mas esta resposta fica mais clara quando nós entendemos que o Espírito Santo ele também é Deus. Não confundindo as pessoas, porque isso também é um erro, você confundir. Não são um. Ou seja, por que Deus fala que o homem e a mulher eles serão uma só carne? No ato do casamento, quando eles consumam o casamento, eles vão se transformar em um corpo com duas cabeças, por acaso? Responda, você que nega a trindade. Eu gostaria que você respondesse esta pergunta. Se quando um homem e uma mulher, eles se casam, se unem, eles se tornam uma só carne, segundo a palavra, Gênesis 2:24, e eles se tornaram uma só carne, ou seja, eles se tornarão um corpo com duas cabeças. É isso que nós queremos evidenciar, nós queremos explicar. A trindade ela não é um corpo com três cabeças, não são três deuses, mas são três pessoas distintas, contudo, existe uma unidade. E porque a trindade ela é difícil de entender, não necessariamente deve ser negada. Há várias coisas difíceis na palavra de Deus, como já foi dito. E uma outra objeção que as pessoas trazem à doutrina da trindade é dizer que o Filho, ele sempre mencionou somente quem me nega a mim, nega também o Pai. As pessoas que falam estas objeções, elas têm uma aparência de conhecimento bíblico, mas na verdade elas não entenderam. Elas estão que nem o eunuco, que precisou da explicação de Filipe, que ele lia, mas não entendia nada. Ou seja, convém nos entender a palavra de Deus para o nosso crescimento, e não para que nós venhamos a ficar estéreis no conhecimento do Senhor. Porque, na verdade, se nós entendemos o ministério de Cristo, ele viveu aqui e ele não falou do Espírito Santo, ele não deu o Espírito Santo porque ele não havia sido glorificado. Você perceber isso em João 7,39. Pode ler aí, que o Espírito Santo não havia sido dado porque Cristo não havia sido glorificado. Em João 16, a palavra de Deus diz que Cristo ele precisava ir ao Pai para que assim o Consolador pudesse vir. Ou seja, Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo passou a guiar a igreja, a consolar a igreja, a estar habitando na igreja. Ou seja, que cai por terra aí estas objeções, elas vão cair uma a uma por terra, sabendo que a trindade está na palavra de Deus. A palavra trindade, ela não está na palavra de Deus. Nós somos honestos em afirmar e confirmar isto. Mas muitas das palavras que nós hoje usamos também não estão na palavra de Deus, nem por isso devem ser rejeitadas. A palavra trindade ela é somente uma nomenclatura para uma doutrina. Nós somente chamamos trindade para que possamos sistematizar, para que possamos organizar o conhecimento da igreja. E esta palavra, esta doutrina, ela foi sistematizada da palavra de Deus por Tertuliano, muito tempo antes da organização da Igreja Católica nos moldes que nós a vemos hoje.
muitos e muitos anos antes, por Tertuliano de Cartago. Foi ele que sistematizou esta doutrina bíblica. Então, não tem fundamento dizer que ela foi criada pela Igreja Católica. E convém nos entender que quando também, voltando nas palavras hebraicas, que quando o Antigo Testamento ele traz que Deus ele é um só, traz que, na verdade, é uma unidade composta, ou seja, evidenciando assim a Trindade. É Echad. Lá em Gênesis 22, se você perceber, Deus ele fala a Abraão, me entregue o teu único filho. Ali a palavra é Iechad, que é um acréscimo no início da palavra de uma letra Y, transliterada para o português, do hebraico para o português. Nós temos Y-E-C-H-A-D, ou seja, Iechad, diferente de Echad, ela é uma palavra que denota uma unidade absoluta, ou seja, as pessoas que fazem essa objeção contra a doutrina da Trindade, elas fazem um erro e elas não entendem esta palavra. Então, convém nos entender agora que essas objeções elas caem por terra. As pessoas acham que podem derrubar uma doutrina que está na palavra, mas na verdade elas estão ensinando doutrinas de homens. Elas estão ensinando coisas que não são para edificação, mas são para a destruição do povo. E aqueles que vão são como meninos inconstantes, que são levados por qualquer vento de doutrina. Você que está assistindo esse vídeo, se você conhece alguém que está nessa situação, envie este vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, para que ela venha ao menos ouvir os argumentos acerca disso e não fique afirmando coisas em vão, afirmando coisas que ela não tem provas, ela não tem argumentos plausíveis e sólidos. E nós estaremos com outros vídeos também explicando mais assuntos dessa natureza. Que Deus abençoe vocês e as dúvidas, alguns temas que vocês têm dúvidas, vocês podem estar comentando em nossos comentários aqui, curta também e compartilhe com os seus amigos para que eles possam ser edificados pela palavra de Deus. Amém.